Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja com você nesse dia. Seja bem-vindo a mais um devocional de fé. Que Senhor Jesus guie os seus passos. Que de fato você e eu sejamos filhos de Deus, filhos da luz, filhos do amor. Deus é amor. Esta é a mensagem principal que o apóstolo João nos traz na sua primeira carta, que nós estamos estudando nesses dias, meditando juntos. Hoje eu quero ler com você 1 João, capítulo 5, do versículo 13 em diante. E eu quero dizer para você não parar de orar. Não pare de pedir ao Senhor aquilo que você precisa. Não pare de pedir ao Senhor aquilo que você tem no seu coração. Não pare de colocar diante de Deus a sua família. Não pare de levar à presença do Senhor as suas necessidades. Deus ouve a nossa oração e Ele nos atende na nossa oração. É sobre isso que João está falando aqui. Ele diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Olha só, nós que recebemos Jesus, nós já temos a vida eterna. A vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabendo que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. E daí o versículo 18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Queridos amigos, do que João está falando aqui quando ele fala de pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte? Como assim? Do que está falando aqui na palavra de Deus? Jesus deixa bem claro que há um tipo de pecado que é ofensa contra Deus, é o pecado contra o Espírito Santo, que é quando nós negamos conscientemente a Deus. O que é isso? Eu sei o que é errado, eu sei o que é pecado, e eu decido cometer o mal e ofender a Deus conscientemente. Eu decido negar a Deus conscientemente, ok? Eu decido conscientemente negar ao Senhor, ir contra Deus, ir contra a vontade de Deus e fazer o mal ao meu próximo. Eu decido, sabendo que aquilo é mal. Não é um erro de percurso. E aí a Bíblia fala que esse é um pecado para a morte, esse é um pecado terrível diante de Deus. E é claro que Deus pode ter misericórdia de todos, E aqui João está dizendo o seguinte, olha, exceto nesses casos de pessoas que negam a fé conscientemente, de pessoas que estão indo para um caminho de morte, mas não é descuidadamente, não é por ignorância, é porque escolheram o caminho da maldade mesmo, exceto nesse caso, em todos os outros casos, orem pelas pessoas para que Deus perdoe os seus pecados, orem pelas pessoas. Então, há muitas pessoas fazendo mal, mas não conhecem a Deus. E essas pessoas, nós temos que orar por elas, pedindo que Deus tenha misericórdia delas. E até mesmo dos nossos irmãos em Cristo, que erram muitas vezes por descuido, erram numa dificuldade no caminho. Nós todos como cristãos, nós pecamos, nós erramos. Mas nem sempre, e na maioria das vezes, são situações que são cotidianas. São questões do nosso caráter que precisam ser tratados. E aí João está dizendo, olha, exceto nesses casos extremos, de pessoas que estão de fato negando a Deus, tendo conhecido a verdade, caminhando no caminho de Satanás, que escolheram o caminho das trevas,
né? Essas vocês deixam para Deus lidar com elas. As outras todas, eu peço que vocês tenham misericórdia, que vocês orem por elas, que vocês orem pedindo a Deus que as perdoe. Vocês orem mesmo quando elas não estão cientes do seu erro. Sabe, a Bíblia fala que Jó, todos os dias, ele orava pelos seus filhos e ele pedia a Deus o perdão dos pecados dos seus filhos. Talvez os filhos de Jó não tinham consciência dos seus erros, ainda não tinham chegado ao entendimento do que era certo e errado, mas Jó, já tendo entendimento do que era certo e errado, ele clamava pelo perdão dos pecados dos seus filhos na sua ignorância. Há pessoas que não conhecem a Deus e estão vivendo uma vida dissoluta, e nós devemos clamar por misericórdia de Deus pela vida dessas pessoas, e até mesmo nossos irmãos que às vezes erram até mesmo conosco. Vou dar um exemplo para você. Jesus, quando os romanos e os judeus matavam ele na cruz, olha só, estavam ofendendo o Filho de Deus, matando ele, rindo dele. Jesus olha para o céu e intercede dizendo: Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Sabe, Jesus vê que esses homens estavam na ignorância, numa cegueira. Agora, você vê que Judas conhecia Jesus e Judas escolheu um caminho de desgraça. Olha que coisa horrível que Judas fez. Mas eu ainda creio que se Judas tivesse se arrependido, de coração, Jesus teria perdoado ele. Tanto que Jesus o abraçou e o beijou na hora da traição, né? Diz que Judas traiu Jesus com um beijo. Jesus ainda disse: olá, amigo, o que você vem fazer aqui? Jesus o chama de amigo. Jesus está dando uma chance para que ele se arrependa. O problema é que Judas estava tão distante de Jesus, ele estava num caminho de morte. Quero dizer para você hoje que está andando num caminho de morte: te arrepende, volta. Você que conhece a palavra e ainda assim escolheu o caminho das trevas, te arrepende e volta, que ainda há oportunidade para você. E eu quero dizer para você que está vendo os erros dos outros: você não foi chamado para julgar ou para condenar ninguém, você foi chamado por Deus para orar e para clamar por misericórdia. E em que contexto está essa fala de João a respeito dos pecados? Né? E ele fala que o mundo todo está no maligno, mas que nós estamos em Deus, nós somos nascidos de Deus. Então nós somos chamados a viver em santidade. Mas em que contexto está isso? Ele está no contexto que ele está falando da confiança em Deus. Devemos confiar que Deus ouve a nossa oração, inclusive a nossa oração clamando para que Ele perdoe os pecados de alguém. Jesus, quando fala aos discípulos, ele fala na hora da sua despedida, dando autoridade à igreja. Ele diz: vão pelo mundo todo, ide por todo mundo, pregai o evangelho, expulsai demônios, tudo aquilo. Em Mateus ele deixa bem claro e diz: olha, aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então ele também fala, muitas vezes ele diz o se, né? Se vocês impuserem as mãos, os enfermos ficarão curados. Então nós temos uma autoridade diante de Deus para orar pedindo perdão dos pecados das pessoas e também orar pedindo a cura das pessoas. Mas parte de uma decisão nossa, devemos orar, né? É vontade de Deus que oremos, mas precisamos orar, precisamos tomar a decisão consciente de orar pelas pessoas. Inclusive, então, pela nossa família, por pessoas que estão andando em trevas, clamar a Deus dizendo: Senhor, perdoa os pecados dessa pessoa. Que Deus ouve a nossa oração. Deus perdoa, e aí podemos ministrar a cura. Senhor, cura o enfermo. Senhor, liberta o cativo das trevas. Senhor, salva essa pessoa. Temos que orar intercedendo. Há um poder na nossa intercessão, e aqui diz que se pedimos alguma coisa, podemos ter confiança em Deus. Se pedimos algo conforme a sua vontade. Gente, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Está na Bíblia isso. Jesus morreu na cruz para a salvação de todos. Diz que para que todo aquele que nele crê seja salvo, não pereça. Ele morreu por todos. Então a salvação é para todos, não é só para alguns escolhidos. A salvação é para todos que quiserem. Mas temos que clamar diante de Deus para que os olhos sejam abertos, porque o diabo está cegando o entendimento das pessoas. Não devemos nós ser os juízes, mas devemos nós ser os intercessores diante de Deus, clamando. E se pedimos alguma coisa, aqui diz:
Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos o pedido que temos feito. Então, por exemplo, nós sabemos que é a vontade de Deus salvar o pecador. Então, se pedimos a Deus a salvação de alguém, se pedimos a Deus a libertação de alguém, nós podemos ter certeza que Deus já está operando esse trabalho. É obra do Espírito Santo convencer as pessoas e não nossa. Comece a levar diante de Deus o nome das pessoas da sua família que ainda não estão salvas. Eu tenho visto a minha família toda se convertendo a Jesus Cristo. Tios, tias, primos, a família está sendo salva. Mês após mês, ano após ano, as pessoas estão se convertendo porque nós estamos levando o nome das pessoas diante de Deus. Eu talvez não tenha poder para convencer as pessoas, mas o Espírito Santo tem. E Ele opera de diversas formas. Ele é Deus de misericórdia. Também temos o poder diante de Deus de orar para transformar a realidade. Uma pessoa que está na miséria, uma pessoa que está passando por um problema de saúde, uma pessoa que está passando por problemas espirituais, emocionais, gente, nada disso é da vontade de Deus. A vontade de Deus como pastor é que nada nos falte. A vontade de Deus como aquele que morreu pelas nossas dores é que sejamos curados. A vontade de Deus como libertador é que sejamos livres das forças diabólicas, das opressões, da depressão, das forças malignas, na mente, no corpo e na alma. Então, quando oramos pedindo algo, conforme a vontade de Deus, e aqui eu já estou dizendo bem claro, esta é a vontade de Deus, que você tenha uma vida digna, saudável, feliz, próspera. Esta é a vontade de Deus. Então ore pedindo e declare o poder de Deus operando na sua vida, na sua família, e você verá o resultado, porque esta é a vontade de Deus. Amém? Vamos orar então crendo, vamos orar colocando tudo diante do Senhor, porque há um Deus de misericórdia e de amor, há um Deus poderoso que pode mudar vidas, histórias. Mas esse Deus, Ele aguarda a sua oração. Ele não faz nada sem que você peça. Ele está aguardando que você peça. Então comece a pedir diante de Deus. Peça com clareza. Vamos orar hoje, pedindo ao Senhor aquilo que precisamos. Cada detalhe colocar diante do Senhor. Querido Deus e Pai, nós oramos hoje. Viemos a Ti, Pai de misericórdia, Pai de amor, pedindo por nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos, pessoas que não te conhecem. Meu irmão, pare o áudio agora e comece. Você pode parar esse áudio e falar diante de Deus o nome das pessoas. Sim, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Sim, Senhor, que esse homem seja tocado, esta mulher, este filho, esta filha, esse jovem, esse senhor, esta senhora, que seja tocado por Ti. Pedimos a Tua misericórdia, o Teu perdão pelos pecados desta pessoa. Perdoa, Senhor, esta pessoa nos seus pecados. Lava, Senhor, com o sangue de Cristo. Dá uma nova chance, Pai. Tem misericórdia, Pai. Salva esta pessoa, Pai. Envia o Teu Espírito a este coração para convencer do pecado, da justiça, do juízo, para trazer ao Teu povo, para trazer à igreja esse homem, para ser liberto este homem, esta mulher, este jovem, este idoso. Eu declaro o poder de Deus sobre esta vida, e eu declaro as trevas indo embora em nome de Jesus. Junto com meu irmão eu oro agora, junto com a minha irmã eu oro agora, e eu declaro o poder de Deus operando agora. As pessoas são salvas, são retiradas das trevas. Os trabalhos de magia são desfeitos, as obras de feitiçaria são desfeitas, os trabalhos malignos são desfeitos, os espíritos malignos vão embora, as opressões vão embora. Pelo poder do nome de Jesus eu declaro as vidas salvas, as vidas libertas, transformadas. Pai, eu peço em nome de Jesus, cura o doente, Senhor. Abre, Senhor, um caminho de cura, de libertação para a pessoa que está cativa. Cura esse corpo, Senhor, que está com dores agora. Pai, toca essa pessoa agora que está nos ouvindo e que sente dores no seu corpo, essa pessoa que tem uma enfermidade, um cálculo, uma pedra, em nome de Jesus, um cisto, um câncer, não importa, vai embora agora em nome de Jesus esse mal, saia deste corpo. O cisto some agora, o cálculo é desfeito agora. O câncer vai embora agora. Nós repreendemos este mal em nome de Jesus. Vírus maldito que está tomando este corpo, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Seja curado agora, meu irmão e minha irmã. Deus está curando pessoas do Covid agora.
Deus está curando pessoas agora de vários tipos de problemas. O HIV vai embora em nome de Jesus. A esquizofrenia vai embora em nome de Jesus. Demônio imundo que prende esta mente, que ata este pensamento deste homem, desta mulher. Demônio imundo que engana esta pessoa com mentiras. Eu te enfrento e eu te mando, saia desta vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus os demônios vão embora. Em nome de Jesus os espíritos malignos saem agora. Saem agora. Eu mando, saiam em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus está libertando esta família agora, que estava numa opressão do diabo. As cadeias caem, as maldições caem, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, liberta-me. Senhor, liberta-me. Deus está abrindo os teus olhos agora. Filho, filha, seja liberto. Jesus Cristo está aí contigo. Em nome de Jesus, eis aí a paz de Deus sobre você. Eis aí o poder do Espírito Santo sobre você. Eis aí o amor de Deus sobre você. Pai, toca esta vida agora. Toca esta vida agora. Toca esta vida agora. Liberta esta pessoa, Senhor. Deus está tocando, Deus está tocando. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre. Receba a cura, receba a paz. Eu ordeno que volte a vida onde não havia mais vida. Que venha a luz onde havia trevas. Pelo nome de Jesus, assim será. Amém e amém. Meu Deus, esse áudio precisa chegar a muitas pessoas. Você é um emissário de Deus, um enviado de Deus hoje para compartilhar o devocional. Um grande abraço e até amanhã.